tudo é arte? A beleza é relativa? Por que certos artistas cultivam o feio, o grotesco e agem como iconoclastas que querem destruir os ícones sagrados, as imagens sacras da tradição cristã com um ideal moral e estético oposto? O que nós estamos vivendo, e a reflexão continua a partir do show da Madonna, que tem uma profundidade religiosa e filosófica que merece ser explorada, não é simplesmente um fenômeno superficial do dia e que é superado no outro, na pauta da filosofia da arte, da filosofia moral e da filosofia da religião. E este livro do Roger Scruton, Beleza, que eu comecei a apresentar no último vídeo, trata exatamente no seu último capítulo sobre a fuga da beleza, é o capítulo 8, deste fenômeno que nós precisamos entender. A dessacralização da arte está diretamente ligada ao relativismo moral. Eu disse que a Madonna se apresentava como uma profetisa, como uma sacerdotisa, como uma diva, uma semideusa, que queria libertar as pessoas do jugo opressor da Igreja Católica com sua moral sexual. Ela quer exatamente relativizar as regras morais. E aqui vem uma réplica católica a ela, que é uma iconoclasta, desde o princípio da sua carreira, debochando da virgindade, da oração e da pureza em geral. Olhem o que diz o Scruton aqui no capítulo 8. O repúdio à beleza é alimentado por uma visão particular da arte moderna e de sua história. Segundo muitos críticos em atividade hoje, a obra justifica a si mesma ao anunciar-se como um visitante do futuro. O valor da arte é o valor do choque. Ela existe para nos conscientizar de nossa complicada situação histórica e recordar-nos de que a única coisa permanente na natureza humana é a mudança incessante. A arte moderna, que foi difundida pelas vanguardas estéticas modernistas, como o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo, o futurismo, né, tem essa ideia de que nós chegaremos a um outro patamar e que agora temos que implodir a civilização. As formas tradicionais de vida, como a do casamento, com as formas tradicionais de representação estética desses valores, que considerava a arte exatamente sagrada. Aqui nós temos a Sagrada Família, por exemplo. Maria, José e o menino Jesus. Isso é uma típica arte tradicional, barroca, do século XVI para o XVII, com uma imagem moral de um santo dando o seu coração a Jesus, que é, no caso, Santo Agostinho. Os modernistas querem implodir. Você não vai encontrar forma, harmonia, proporção e nem beleza em muitas obras de arte moderna, que não podem ser chamadas de bela, porque são propositadamente feias, escandalosas, grotescas, horrendas, disformes, desarmônicas, confusas, caóticas, sem mensagem, sem verdade, sem bondade, sem beleza, que são os transcendentais do ser. E unidade, e a busca da unidade pelos transcendentais do ser, verdade, bondade e beleza, é uma das características da filosofia clássica e da arte clássica em geral. Por que a beleza fugiu? O que os artistas querem com isso? Continuou Scruton. Só um detalhe que eu reforço, o Scruton não tem uma perspectiva católica. Não tem uma perspectiva sequer platônica e metafísica da arte, como eu tenho. Mas consegue perceber que a dessacralização é muito grave para a cultura em geral. Os artistas, os diretores e os músicos, tal como todos aqueles que se veem ligados às artes, não estão somente fugindo da beleza. Eles também desejam maculá-la em atos de iconoclastia estética. O show da Madonna é um ato consciente de iconoclastia estética, de destruição dos ídolos. É isso que significa o iconoclasmo, destruir a imagem, destruir o ícone. Tá? Sempre que a beleza se encontra à espreita, o desejo de suprimir seu encanto pode intervir, a fim de que sua voz distante não seja ouvida por trás das cenas de dessacralização. A beleza, afinal, nos exorta a algo.
Ela nos convida a renunciar ao nosso narcisismo e a contemplar com reverência o mundo. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre o livro Só Quem Ama Canta, Arte e Contemplação, do Josef Pieper, o qual eu prefaciei para a editora Quadrante, que fala exatamente sobre o poder da beleza de nos infundir um ânimo contemplativo e de render reverência a esta beleza, muitas vezes gratuita na natureza, mas gratuita no sentido próprio nas obras de arte culturais, não o fato de que elas não têm um preço de mercado, que nós não podemos comprar um CD, na época, um livro, uma visita a um museu, mas no sentido de que é uma superabundância generosa de beleza dada pelo próprio artista ao seu público em geral e universalmente. Ora, o narcisismo é um egoísmo de que as coisas que não alcançam a minha bitola são feias, são grotescas, são grandes demais. Se eu não aprecio os concertos de Brandemburgo de Bach, é porque eles são feios. Isso é narcisismo. Se eu não consigo perceber a beleza de Nossa Senhora aqui neste quadro, é porque não interessa, então não interessa. Isso é cinismo. Isso é uma atitude blasé, uma atitude narcísica, uma atitude apequenada, egocentrada, autorreferente. E a arte serve para nos tirar exatamente desse estado e nos lançar a beleza objetiva do mundo. Assim como a ciência nos tira da ignorância para a verdade das coisas. Isso é ciência. E o que é curioso é que a nossa época reconhece a ciência. Reconhece que a ciência seja capaz de nos mostrar a verdade objetiva de um aspecto da realidade, mas não reconhece a bondade objetiva da ética ou a beleza objetiva da estética. E por isso essa dessacralização da arte é como se fosse a portadora de uma mensagem moral de relativismo cínico. Nossa necessidade de beleza, continua Scruton, não é algo de que podemos prescindir sem que nos tornemos incapazes de nos contentar como pessoas. Ela é uma necessidade que surge da nossa condição metafísica de indivíduos livres que buscam seu lugar no mundo partilhado e público. Podemos vaguear alienados, ressentidos, desconfiados e receosos por este mundo, ou podemos nos sentir à vontade nele, permanecendo em harmonia com os outros e com nós mesmos. A experiência da beleza nos orienta neste segundo caminho. Ela nos revela que estamos à vontade no mundo, que o mundo está ordenado em nossas percepções como um lugar adequado à vida de seres como nós. No entanto, e esta é mais uma vez uma das mensagens dos primeiros modernistas, seres como nós só ficam à vontade no mundo se reconhecerem sua condição caída, tal qual fez o grande poeta inglês T.S. Eliot no The Waste Land, a Terra Devastada. Desse modo, a experiência da beleza também aponta para além deste mundo, na direção de um reino de finalidades, em que nossos anseios imortais e nosso desejo de perfeição são finalmente respondidos. Como Platão e Kant perceberam, portanto, a inclinação à beleza se aproxima da mentalidade religiosa, nascendo da humilde consciência de que vivemos com imperfeições, ao mesmo tempo que aspiramos a uma unidade suprema com o transcendental. Então vejam essa passagem eloquente de Roger Scruton, que a beleza nos mostra um desejo de perfeição, um desejo de harmonia, que nós sabemos não ter neste mundo, que nós sabemos não possuir neste mundo, porque somos decaídos, porque somos imperfeitos, mas temos a humildade de buscar essa perfeição que cabe a Deus. Por isso que a beleza é sempre um aspecto de Deus, é sempre um espectro divino, é sempre uma sombra da perfeição de Deus. E por isso que a tradição cristã tanto investiu na beleza da arte, para que nós nos lembremos constantemente daquilo de que nós somos capazes, inclusive do ponto de vista moral. Por isso que a beleza se aproxima da mentalidade religiosa. E quem está dizendo isso não está argumentando do ponto de vista religioso propriamente dito, mas sim filosófico, como Roger Scruton. O T.S. Eliot é um outro grande exemplo de poeta modernista, inclusive, pertencente às vanguardas estéticas do século XX, mas que se convenceu da verdade do cristianismo e que defendeu uma arte voltada à beleza nesse sentido, sem iconoclasmo,
sem cinismo. E aí vem o segundo ponto, que é a profanação. O que é esta profanação? E eu estou respondendo porque milhares de pessoas perguntaram o que eu quis dizer quando eu falei de profanação e dessacralização desde o começo do vídeo que deu início a esta série de reflexões sobre a sexualidade, a beleza, o sagrado. Aqui está uma resposta objetiva e direta, com base num autor importante que é o Roger Scruton. A dessacralização é uma espécie de defesa contra o sagrado, uma tentativa de suprimir suas reivindicações. Na presença de objetos sagrados, nossas vidas são julgadas, e no intuito de escapar desse julgamento, destruímos aquilo mesmo que parece nos acusar. O sagrado é uma espécie de epifania de Deus, é uma presença de Deus. E Deus, para os cristãos, é a suma bondade, a suma beleza, a suma verdade, a suma perfeição. Ele nos reivindica uma resposta de beleza, de bondade, de verdade. De modo que nós nos sentimos afugentados e assustados com a presença de Deus, principalmente quando não queremos enfrentar a luta moral a que Ele nos convoca. Essa é a ideia. Portanto, eu prefiro expurgar Deus do meu cotidiano. Eu não quero uma imagem da Virgem Maria para me lembrar que eu tenho que ser puro, que eu tenho que ser casto. Eu não quero uma imagem de São José para me lembrar a todo momento que eu tenho que ser o melhor pai, o melhor trabalhador que eu puder, em honra à minha vocação. Eu não quero uma imagem da cruz me assediando a me sacrificar todo santo dia, a me renunciar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir Nosso Senhor. Então eu profano a cruz. Por que a Madonna profana o crucifixo? Por que tantos artistas profanam o crucifixo? Exatamente para tirar de perto da vista o que o crucifixo significa, que é o amor. Por isso que a conclusão do Scruton, com a qual eu estou de acordo, é que este mundo iconoclasta e cínico da arte vanguardista moderna é um mundo sem beleza e sem amor. Porque o amor e a beleza pressupõem o sacrifício, que é a essência da religião cristã. O sacrifício não dos outros, como a religião pagã pregava, mas o sacrifício de si, de um Deus que se fez cordeiro para expurgar os pecados do mundo com o seu sangue. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. E por isso todo cristão que segue o mestre como discípulo fiel precisa entregar a própria vida em sacrifício. Essa é a ideia de uma vida eucarística, de uma oferta, de uma oblação. No entanto, de acordo com diversos filósofos e antropólogos, continuou Scruton, a experiência do sagrado é um traço universal da condição humana e por essa razão é difícil evitá-la. A maior parte de nossas vidas se organiza em torno de objetivos passageiros, mas poucos desses objetivos são memoráveis e comoventes. A todo momento, nossa complacência é abalada e nos sentimos na presença de algo que é muito mais significativo que nossos interesses e desejos atuais. Percebemos a realidade de algo precioso e misterioso que vem até nós com um clamor que de algum modo não é deste mundo. Por isso que uma música como a da Madonna não é simplesmente uma negação do cristianismo, é um desejo de substituir a igreja. E por isso que essas instituições culturais seculares, como canais de televisão, MTV, com a própria internet, com os seus deuses, com os seus ídolos, são uma religião substitutiva, mas uma religião carnal do sexo, uma religião anticrística, uma religião satânica, portanto. E por isso ficou claro como o satanismo é a base dessas manifestações. Não é coincidência que haja uma dimensão sagrada, porque a gente não consegue ficar sem o sagrado. Só que é um falso sagrado. É uma falsa deusa a Madonna. Ela não é a verdadeira Madonna, que é esta aqui, a Mãe de Deus, a Virgem Maria. E por isso a profanação e a tentativa de inverter. A forma humana nos é sagrada porque carrega a marca da nossa corporificação. Seja por meio da pornografia do sexo, seja por meio da pornografia da morte e da violência, sua dessacralização deliberada tornou-se uma espécie de compulsão para muitos. Aqui está a explicação da Madonna. É por isso que é importante ler, refletir, ter referências, compreender
o que está acontecendo no nosso mundo, porque uma obra como essa explica antes o que veio a acontecer depois, no caso do show da Madonna. Ademais, essa dessacralização, a qual macula a experiência da liberdade, é também uma negação do amor. Trata-se da tentativa de refazer o mundo como se o amor não mais fizesse parte dele. E é certamente essa, como exemplifica o show da Madonna, o funk em geral, o hip hop, o rap, que eu mencionei em outros vídeos, a principal característica da cultura pós-moderna. Uma cultura sem amor, que teme a beleza, porque o amor a perturba. E para que esses termos não fiquem vagos, logo mais eu vou explicar que o amor pressupõe o sacrifício. Por isso que a verdadeira beleza manifesta o amor e o verdadeiro amor manifesta o sacrifício. E por isso a cultura cristã tem muito a nos ensinar em todos os aspectos, não só no moral e espiritual, mas também no estético. E por isso que a arte cristã é tão mais bela do que todas as outras artes. Comparem. E não venham com um relativismo cultural, de dizer que isso depende da cultura, isso depende da história, isso depende do momento. Ponham uma obra de arte cristã, ponham a arquitetura cristã do lado dessas grotescas imagens pós-modernas, e só uma pessoa muito ensandecida, muito enseguecida por preconceitos culturais irá considerar as pós-modernas, as atuais, mais bonitas. É por isso que essas galerias de arte estão vazias, e as igrejas, na Europa, por exemplo, continuam atraindo milhares e milhares e milhares de pessoas de todas as culturas, todos os dias. Porque ali está, claro, a beleza tradicional e a beleza real, aquela que manifesta a verdade e a bondade. E é exatamente esse o tema que eu mencionei no outro vídeo, a partir do Fulton Sheen, sobre a pureza que revela o amor exatamente da capacidade de participar da criação da vida com Deus. No caso do amor sexual, no caso da beleza do ato conjugal. O Scruton tem uma outra observação interessante aqui. O refúgio a que a criança recorre para se proteger do fardo do juízo adulto é o mesmo a que o adulto recorre para se proteger do fardo de sua cultura. Ao usar a cultura como instrumento de dessacralização, os adultos neutralizam suas reivindicações. Ela perde toda a sua autoridade e passa a auxiliá-los na conspiração contra os valores. É exatamente isso que a Madonna está fazendo. Está conspirando contra os valores sagrados. Está dessacralizando-os. O contraste que vem esboçando implicitamente revela... o contraste que vem esboçando implicitamente entre o amor que venera e o desdém que dessacraliza é semelhante ao contraste entre gosto e vício. Os amantes da beleza voltam sua atenção para fora, buscando um sentido e uma ordem que deem razão às suas vidas. A postura que adotam diante daquilo que amam encontra-se imbuída de juízo e de discriminação. Além disso, é à luz desse objeto que eles se avaliam, buscando equiparar-se à sua ordem em suas vigorosas relações de afinidade. Quando a gente cultua a boa arte, as belas artes, para usar uma expressão clássica, a gente busca, no fundo, um modelo a que orientar a nossa vida. A gente busca um norte, a gente se modela a partir desta beleza que traz consigo, é claro, valores morais. E agora, para concluir a sessão do sacrifício. Qual é a importância da arte, portanto? A gente tem uma visão muito reducionista, muito reduzida, muito apequenada da arte, como se fosse um gosto estético pessoal. Você gosta de funk, eu gosto de hip hop, ele gosta de rock, eu gosto do filme da Netflix, ele gosta do filme da Globo, o outro da Record, o outro da Bandeirantes, e sei lá qual é o canal de televisão da vez. Você segue tal influenciador, tal canal aqui do YouTube, ou tal banda e pronto. Não é assim. Ora, não é assim. Primeiro que a arte não se equivale, nem todas as artes se equivalem entre si. Nem todas as músicas se equivalem entre si. Há músicas e músicas. Há obras de arte diferentes das outras. Qual é a importância, então, da arte? A arte, tal qual a conhecemos, encontra-se no limiar do transcendental. O transcendental é aquilo que transcende, que nos carrega para outra dimensão, para outra esfera, que nos eleva a um plano transcendente.
ela aponta para além deste mundo de coisas acidentais e desconexas, na direção de uma esfera em que a vida humana é agraciada com uma lógica emocional, que torna o sofrimento nobre e faz com que o amor valha a pena. Prestem bem atenção para essa passagem do Scruton no livro Beleza. A beleza, a arte verdadeira, nos agracia com uma lógica emocional, toca os nossos sentidos e reverbera as nossas emoções, tornando o sofrimento nobre e fazendo com que ele valha a pena. Com que o amor que comporta o sofrimento valha a pena. Com isso a gente não sucumbe à tragédia do mundo, ao niilismo do mundo, ao sem sentido do mundo. A gente resiste a todas as vezes que querem esvaziar o sentido do mundo. Desse modo, ninguém que atente para a beleza carece do conceito de redenção, de uma transcendência derradeira que conduz da desordem mortal a um reino das finalidades. Isso aqui é uma expressão de um filósofo chamado Kant. Reino das finalidades, ou de finalidades. Numa época em que a fé está em declínio, a arte dá contínuo testemunho da fome espiritual e dos anseios imortais da nossa espécie. Ele está falando de um contexto principalmente europeu, em que a fé de fato está declinando, mas a arte continua gritando no coração de todas as pessoas por uma perfeição divina. É por essa razão que a educação estética é mais importante hoje do que em qualquer outro período de nossa história. Nas palavras de Wagner, o grande compositor alemão, sobre o qual Scruton dedicou um tratado impressionante sobre uma de suas grandes óperas, Tristão e Isolda, Coração Devotado à Morte, o sexo e o sagrado em Tristão e Isolda de Wagner, diz o seguinte: Wagner, está reservada à arte a função de salvar o núcleo religioso pelo reconhecimento das imagens míticas que a religião desejaria acreditadas e revelar, por meio da representação ideal de seu valor simbólico, a verdade que se esconde no interior delas. Até mesmo para incrédulos, portanto, a presença real do sagrado é um dos dons mais sublimes da arte. Tem um livro do crítico literário e filósofo Georg Steiner chamado exatamente Presenças Reais. O sagrado, a arte sacra, presentifica como uma teofania um aspecto de Deus nas coisas materiais. Ela é uma epifania. Toda arte manifesta Deus de modos diferentes, é claro, como eu aleguei também comentando o livro Arte e Contemplação. Só quem ama canta, do Josef Pieper, no outro vídeo deste canal. Se não há religião para falar de Deus, para apresentar Deus, só nos resta a busca pela beleza da arte. Por isso que Dostoiévski dizia no livro O Idiota que a beleza salvará o mundo. Porque a beleza traz consigo a sede espiritual de Deus. E o caminho a Deus vai ser a via pulcritudinis, como fala a tradição católica, a via da beleza. Né? Eu posso, se vocês quiserem, aprofundar isso e mostrar como as grandes obras de arte, como as de Santo Agostinho, por exemplo, as Confissões, ou a Divina Comédia de Dante, ou as grandes catedrais góticas, são a via da beleza. Pela beleza do texto, pela beleza da pedra, no caso da arquitetura, ou do vitral, do vidro, no caso da catedral gótica, que tem o vitral como um dos seus eixos, manifesta a beleza de Deus, a verdade de Deus, a bondade de Deus. Ora, o que a gente percebe hoje em dia é exatamente a morte da arte, concetânea à morte de Deus. Nietzsche anunciou a morte de Deus e muitos outros filósofos e artistas mesmo falaram da morte da arte. Né? Que Deus é o fundamento da beleza que a arte busca. Se Deus está morto, na cultura nietzschiana, isto é, aquela que segue Nietzsche, que tentou matar Deus, ou que reconheceu que Deus estava morto, segundo ele achava, também não terá mais beleza aqui a almejar. Diz o Scruton, a arte, afinal, não pode viver no mundo kitsch, um mundo de bens a serem consumidos e não de ícones a serem reverenciados. A verdadeira arte é um chamado à nossa natureza superior, uma tentativa de afirmar aquele outro reino em que a ordem moral e espiritual prevalece. Nele, os outros existem não como bonecas submissas, e sim como seres espirituais
cujas exigências são intermináveis e inevitáveis. Para nós que vivemos na esteira da epidemia kitsch, a arte adquiriu uma importância nova. Ela é a presença real de nossos ideais espirituais. É por isso que a arte é sempre relevante. Sem a busca consciente da beleza, corremos o risco de resvalar num mundo de prazeres viciantes e de dessacralizações rotineiras em que o valor da vida humana não é mais percebido com nitidez. Esse foi o principal ponto que me chamou a atenção no show da Madonna, que inspirou essas reflexões. A vulgarização, a dessacralização, a banalização esmaeceu, obscureceu, privou a beleza da vida humana, o valor da vida humana, do casamento, dos filhos. O kitsch é essa banalização comercial da reprodução infinita de imagens sagradas, mesmo que estéticas. O Walter Benjamin falava da obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica, quando ela perde a aura, ela perde a dimensão única e irrepetível que a torna contemplável num templo sagrado, como são as igrejas e também, em sentido analógico, os museus. Paradoxalmente, continua Scruton, na busca incessante de inovações artísticas, combinam no culto ao niilismo, à negação, ao nada, porque é sempre substituído por outro. É como as notícias que se sucedem diariamente, ninguém consegue perceber o fundamento delas. A tentativa de resguardar a beleza do kitsch pré-modernista a expôs a dessacralização pós-moderna. Temos a impressão de estarmos entre duas formas de sacrilégio, uma que lida com sonhos adocicados e outra com fantasias selvagens. Ambas são formas de falsidade, maneiras de reduzir e rebaixar a nossa humanidade. Ambas envolvem a fuga da vida superior e a rejeição de seu principal sinal, isto é, da beleza. Contudo, ambas também apontam para a real dificuldade de levar, nas circunstâncias da modernidade, uma vida em que a beleza ocupa posição central. O kitsch priva o sentimento de seu ônus e, portanto, de sua realidade. A dessacralização aumenta o ônus do sentimento e assim acaba por nos assustar. O antídoto contra esses dois estados de espírito é insinuado por aquilo mesmo que cada um deles nega, isto é, pelo sacrifício. Na ópera de Mozart, Constanze e Belmont estão prontos para se sacrificarem pelo outro, e é nessa prontidão que se encontra a prova de seu amor. Todas as belezas da ópera nascem da apresentação constante dessa prova. As mortes que ocorrem nas verdadeiras tragédias nos são toleráveis porque as encaramos à luz do sacrifício. O herói trágico é tanto alguém que se auto-sacrifica quanto uma vítima sacrificial. O espanto que sentimos diante de sua morte é de algum modo redentor, uma prova de que sua vida valerá a pena. O amor e a perfeição entre as pessoas só são reais na medida em que preparam o caminho para o sacrifício. O sacrifício é o âmago da virtude, a origem do significado e o verdadeiro tema da alta arte. Aqui tem o ponto que eu queria chamar a atenção para resgatar a verdadeira arte, principalmente cristã, que é a arte por excelência na minha concepção. É o sacrifício da cruz que torna a arte bela. É no romance, por que o Dostoiévski é tão bom? Porque há uma figura crística, como a do Alyosha, que se sacrifica a si mesmo pelos outros. E toda grande obra de arte terá essa presença de um herói trágico capaz de se sacrificar. Não trágico no sentido da vida sem sentido, mas exatamente daquele que consegue superar todo o absurdo da vida pelo amor representado pelo sacrifício, ou que conjuga, ou que compreende o sacrifício. Portanto, é o sacrifício que dá sentido último à beleza, por exemplo, das óperas em geral e dessa de Mozart em particular. E é exatamente o sacrifício que é negado nessas representações estéticas kitsch ou dessacralizadoras. Porque, a não ser que seja o sacrifício do outro, como no caso do show da Madonna. O sacrifício pode ser evitado e no kitsch encontramos a grande mentira de que é possível fazê-lo conservando, contudo, seus consolos. O sacrifício também pode tornar-se insignificante por meio da dessacralização, que é o caso da cultura burguesa, pós-moderna em geral, que não vê sentido nenhum no sacrifício porque não sabe amar.
porque não sabe a grandeza de que nós somos capazes, porque não gera vida pelo amor conjugal, porque tem um amor castrado, e toda a reflexão surgiu a partir da ideia do amor que nós vimos. Quando, porém, o sacrifício é apresentado e respeitado, a vida se redime. Ele se torna objeto de contemplação, algo para o qual vale a pena olhar e que atrai nossa admiração e amor. Esse vínculo entre sacrifício e amor é apresentado nos rituais e nas narrativas religiosas. Ele é também um tema recorrente na arte. Quando, durante a carnificina da Grande Guerra, os poetas tentavam compreender a destruição que os circundavam, era com plena ciência de que o kitsch apenas agravava o problema. Eis então, e com isso eu concluo, o antídoto, caso nos seja possível alcançá-lo. Trata-se de um antídoto que não pode ser obtido apenas por meio da arte. Nas palavras do torso arcaico de Apolo de Rilke, é preciso mudar de vida. A beleza está sumindo de nosso mundo porque vivemos como se ela não importasse. E nós vivemos dessa forma porque perdemos o hábito do sacrifício e buscamos sempre evitá-lo. A falsa arte de nosso tempo, atolada como está no kitsch e na dessacralização, dá sinais disso. É uma arte bajuladora das nossas emoções mais superficiais e imediatas, e que apenas nos agradar momentaneamente, sem mobilizar o núcleo mais profundo da nossa alma e do nosso coração, que é exatamente o amor, que é a forma suprema da vontade, como apetite intelectual do bem, e portanto da beleza e da verdade, que exige renúncia, que exige superação, que exige moral, que exige virtudes. E o fundamento da virtude é o sacrifício. Como eu explico nos meus livros A Crise da Cultura e a Ordem do Amor, Virtudes no Cotidiano e no Caminho das Virtudes. Assinalar esse traço da nossa condição não é emitir um convite ao desespero. É característico dos seres racionais o fato de eles não viverem apenas no presente, se é que jamais o façam. Eles têm a liberdade de desprezar o mundo que os circunda e viver de maneira diferente. A arte, a literatura e a música de nossa civilização os recordam disso, tal como apontam para o caminho que se encontra sempre à sua frente. O caminho que se afasta da dessacralização e conduz ao sagrado e ao sacrificial. É por isso, em suma, que precisamos da beleza. E é isso que a beleza nos ensina. Esse final otimista, não no otimismo banal do kitsch, tudo bem, Hakuna Matata, vamos ser felizes, mas um otimismo profundo e verdadeiro de que é possível garantir a liberdade de não se contaminar por essa porcaria, por esse lixo que nos circunda e manter a sanidade. Me ocorreu a epígrafe do meu livro A Crise da Cultura e a Ordem do Amor, em que eu cito um filósofo chamado Eric Fögelin, quando ele diz: ninguém é obrigado a tomar parte na crise espiritual de uma sociedade. Pelo contrário, cada um é obrigado a evitar essa loucura e viver sua vida em ordem. Portanto, nós temos que expurgar por completo essa porcaria da nossa vida, anunciar e ajudar os nossos amigos e familiares a se livrarem dessa arte chula que conduz à pornografia, à masturbação, ao sexo livre e irresponsável, e anunciá-los a beleza do amor de Cristo que se manifesta no sacrifício da cruz e que é sagrado. E com isso a gente percebe como o sacramento do matrimônio sacraliza e respeita a verdade sagrada do sexo, que comporta, é claro, o sacrifício pela esposa e pelos filhos, como nós temos visto nos últimos vídeos. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem e me digam o que vocês querem ouvir aqui no nosso canal, que eu espero seja um oásis nesse deserto cultural de profanação dos valores sagrados da fé cristã e católica e da razão humana. Obrigado e até a próxima.